Boa noite, amado irmão, amada irmã. Saúde e paz. Mais uma vez, quero pedir licença para entrar dentro da sua casa, neste santuário, nesse lugar sagrado que se chama seu lar, para que juntos nesta noite possamos mais uma vez, com a Bíblia na mão, deixar que a palavra de Deus esteja no nosso coração. Quero mais uma vez agradecer as manifestações de carinho e as orações, e quero lembrar a você também. Lembrou de rezar hoje? Rezou para que Deus se revele, para que Deus revele o seu nome a você? Rezou por mim? Rezou pelos outros que também participavam conosco da catequese ontem? Isto é muito importante. Orarmos uns pelos outros. Hoje, nesta quarta-feira, queremos, a partir da palavra de Deus, tentar entender um pouquinho mais da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Não podemos dissociar a vida da palavra de Deus. Não temos uma vida na igreja e outra fora da igreja. A nossa vida é única. Temos, sim, é verdade, vários papéis. Na igreja, eu sou padre. Na minha casa, para minha mãe, eu sou filho. Para os meus familiares, posso ser um primo, um sobrinho. Temos vários papéis. Não é verdade? Mas, em todos esses papéis que nós vivenciamos na sociedade, nós precisamos fazê-lo com a nossa pessoa, o nosso ser. E lembrando, linkando um pouquinho com o que falamos ontem, precisamos viver o nosso nome, a nossa essência, a nossa vocação primeiro. Então, eu queria convidar você aí para pegar na sua Bíblia o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 20. Mateus, capítulo 5, versículo de 17 a 20. Está escrito: Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque eu lhes garanto, enquanto não passarem o céu e a terra, não se perderá nem mesmo um só i ou vírgula da lei, sem que tudo seja cumprido. Portanto, quem violar, ainda que seja só desses mínimos mandamentos, e ensinar as pessoas a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas quem os praticar e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque eu lhes digo, se a justiça de vocês não superar a justiça dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Irmão, irmã, aqui está um grande chamado para a nossa vida. Um grande chamado para a nossa vida. Nós estamos fazendo a catequese dos mandamentos. E hoje nós vamos então, a partir deste texto, lembrar o que Jesus está a nos dizer. Ele não veio abolir, ele veio dar cumprimento. Cumprimento. Quando algo é muito comum na nossa vida, nós acabamos esquecendo. E muitas das vezes nós até nos afastamos da realidade primeira, porque tornou-se comum a nossa vida.
Naquele tempo de Jesus, não diferente de hoje, quando ele termina esta perícope dizendo que se a nossa justiça, a nossa qual? Nós, os seus discípulos. Se a nossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, nós não vamos entrar no reino dos céus. O que Jesus quis dizer? Eles, os fariseus e os mestres da lei, conheciam a lei. Porém, aquilo que era bom para eles, eles colocavam em evidência. Aquilo que de alguma forma iria prejudicá-los, colocar em xeque a sua postura ou a sua forma de viver, eles deixavam de lado. Não faziam menção. Eu pergunto para você, hoje é diferente? Nós ouvimos tantos, entre aspas, cristãos, vociferando contra certos tipos de pecados ou de situações que estão fora da lei de Deus. E quando nós olhamos para essas vidas que vociferam, que amaldiçoam, que como juízes dão sentenças terríveis, muitos, debaixo dos panos, às escondidelas, cometem outros erros. Por isso o Senhor Jesus hoje nos diz que a nossa justiça tem que ser maior. E para que a nossa justiça seja maior que a justiça dos fariseus e dos mestres da lei, nós precisamos de uma profunda metanoia, de uma profunda conversão, de uma mudança de mentalidade. Porque as nossas atitudes só serão mudadas quando a nossa mentalidade mudar. Precisamos entender que a lei ou a palavra que Deus nos dirige, aí eu vou voltar à nossa catequese com os mandamentos, aquele decálogo, aquelas 10 palavras que Deus nos dirige, elas não se encerram somente na letra. Como vocês viram, o primeiro mandamento, gastamos aí 3 dias e podíamos ter gastado mais para explicar toda a dimensão do que é amar a Deus. Ontem começamos a refletir sobre não tomar o seu santo nome em vão e começamos a entender o que significa nome. O que é tomar em vão? Para que nós possamos rever nossas atitudes, porque talvez muitos de nós vamos dizer assim, graças a Deus, eu nunca tomei o nome de Deus em vão. Mas quando nós começarmos a entender nos próximos encontros de catequese, nome, pessoa, revelação, nós vamos ver que estamos sim tomando o nome de Deus em vão, às vezes diariamente. Por isso precisamos dessa conversão. Quantos cristãos estão apontando erros de outros, colocando em evidência pecados que os outros fazem por não cumprir os mandamentos, os ensinamentos, e eles são os primeiros a não cumprir, porque aonde está escrito que Jesus nos ensinou a apontar o erro do irmão? Aonde está escrito que Jesus ensinou ou mandou que eu colocasse em evidência o pecado do irmão? E muitos cristãos, quando estão sendo machucados por outros,
Ao invés de usar o mandamento do Senhor, exercendo o perdão, a misericórdia e a bondade, vociferam contra ele, falam mal, criam tumulto. Por isso o Senhor Jesus hoje nos fala que a nossa justiça tem que ser maior que a justiça dos fariseus e dos mestres da lei. Nós precisamos ir além da palavra, além da letra, e entender. Se nós continuarmos o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus vai nos lembrando de algumas realidades. Foi dito: não matarás, e ele começa a explicar o novo sentido de matar. Não cometerás adultério. Ele começa a explicar o sentido profundo do matrimônio. Ele fala do juramento, do falso juramento. Ele começa a explicar essa realidade. Então, querido irmão, para que nós possamos de fato cumprir os mandamentos, como está escrito aqui, eu não vim para abolir a lei e os profetas, vim para cumprir. E aí ele diz: eu garanto, enquanto não passar o céu e a terra, uma letra não vai se perder. Uma letra não vai se perder. Precisamos de fato ter essa nova mentalidade. E preste atenção. Essa nova mentalidade não é imposta sobre o outro. Essa nova mentalidade é para mim. Se o bispo não tem, vou dar um exemplo. Se o padre não tem, se o papa não tem, se o coordenador da minha pastoral em movimento não tem, se aquela pessoa que é referência da comunidade também faz coisas erradas, eu lhe pergunto, aonde está escrito que o erro do outro respalda o meu erro? Por isso, esta realidade ela é muito pessoal. Eu preciso superar, e eu só irei superar a justiça dos mestres da lei e dos fariseus quando eu me deixar tocar pela revelação de Deus. Quando eu tiver capacidade de olhar para mim, ao invés de eu me preocupar com o outro. A sabedoria popular é muito interessante. É muito interessante. A sabedoria diz assim: quando eu aponto um dedo para o outro, quantos que eu tenho apontados para mim? Ó. A psicologia vai nos iluminar dizendo que aquilo que me incomoda no outro, aquilo que eu vejo de errado no outro, não está no outro, mas está em mim. Então, queridos irmãos, preste atenção nas pessoas que estão com você. Aquilo que é parte da vida delas, se elas só sabem reclamar do padre, se elas só sabem reclamar da igreja, se elas só sabem reclamar disso ou daquilo, porque as coisas não acontecem do jeito dela, pode ter certeza, o problema não está no padre, o problema não está nas pessoas, o problema não está na igreja, está nela. Vou dizer outro ditado para lançar luz no que eu quero dizer e aonde eu quero chegar. Existe um ditado que diz assim: ladrão não acredita em gente honesta. Não é verdade? A nossa justiça, para superar a justiça dos fariseus e dos mestres da lei,
Nós precisamos, em primeiro lugar, diante de qualquer realidade, fazermos a grande pergunta para nós mesmos, para o meu eu interior, lançar luz nas minhas atitudes, me desnudar diante de mim mesmo e me perguntar: tenho eu feito essas coisas? Então, quando eu for criticar alguém que me machucou, eu preciso ter a coragem de olhar para mim e fazer a pergunta a mim mesmo: e eu? Quantas pessoas eu já machuquei? Quando eu coloco alguém no inferno, porque esta pessoa foi uma pedra na minha vida, trouxe algum tipo de sofrimento, eu tenho que ter a coragem, antes de falar mal dela, olhar para mim e me perguntar: eu já fui pedra na vida de quantas pessoas? É esta justiça que precisa superar a justiça de muitos cristãos. Muitos cristãos querem fazer justiça e começam a apontar os erros dos irmãos, começam a falar mal dos irmãos, começam a colocar em evidência o erro dos irmãos. E eu pergunto: quais são os seus? Quando eu ainda era seminarista, tive a oportunidade de fazer um retiro com o nosso arcebispo na época, Dom João Rezende Costa. E foi muito bom. Eu devia ter meus 20, 21, 22 anos, por aí. Não me recordo. Mas algo me marcou. E quem teve a oportunidade de conviver com Dom João, aquela serenidade, aquela tranquilidade, baixotinho assim, um grande homem. E ele, conduzindo o retiro para nós seminaristas, ele fez uma reflexão que eu comecei a assumir na minha vida. Ele dizia assim para nós: quando você tiver a tentação demoníaca, tentação satânica, do capeta, do diabo, de colocar em evidência um erro de um irmão, corra para dentro de si e enumere pelo menos 10 erros que você comete. Olha que beleza. Quando você tiver a tentação demoníaca, acusatória, de colocar em evidência o erro do irmão, corra para dentro de você, encontre 10 erros e vai lutar para ser um homem melhor. E aí, vocês que me acompanham nestes anos todos, especialmente nesses meus 20 anos de sacerdócio, eu sempre falei: se eu não puder falar bem do outro, mal, eu não falo. E se eu precisar falar mal do outro, eu não falo. Eu falo com ele, que é muito diferente. Esta é a justiça. Um outro erro que eu tenho percebido muito: nós recebemos de Deus as 10 palavras. E eu pergunto para você: estas 10 palavras, alguma tem peso maior do que a outra? Ou todas têm o mesmo peso? Tem algum mandamento que é maior do que o outro, ou todos são iguais? Até onde eu sei, infringir um mandamento, seja ele qual for, é um pecado grave, grande. Mas existem certas classes de cristãos
que para certos mandamentos tem um peso maior do que outros. Por exemplo, o 6º mandamento: não pecarás contra a castidade. Veste? Ele é diferente do levantar falso testemunho, que é o 8º? Quem peca contra a castidade é um pecador maior do que quem levanta falso testemunho? Ou quem não vai ou quem não guarda domingos e dias santos? É isto que Jesus está falando. Ele não veio abolir. Ele veio dar cumprimento. Por isso que eu preciso entender, não com a minha mentalidade de hoje, dentro de uma cultura ocidental. Eu preciso entender a base do mandamento. Dentro daquela cultura judaica, com toda a amplitude que está ali, para que eu possa trazê-lo à luz de hoje. Me ocorreu uma ideia aqui agora. Espera aí que eu estou mexendo aqui na minha perna porque a posição não está boa para mim. O 8º mandamento: não levantará falso testemunho. Certo? Eu vou falar sobre ele, mas eu vou falar aqui agora. Todo mundo que compartilha fake news está pecando contra o 8º mandamento. E hoje está assim. Se aquela notícia ela vem de acordo com as minhas ideias, eu nem procuro saber se é verdade ou não. Eu estou disparando. Não é assim? E quando eu vejo uma outra notícia que não é de acordo com o que eu penso, eu saio matando. Aliás, eu caio matando, né? Estamos pecando contra o 8º mandamento. Outro dia, eu questionei algumas pessoas que colocaram posts falando que o Papa critica ou está criticando os padres que fecharam a igreja. E citaram lá que foi uma carta que o Papa escreveu aos sacerdotes de Roma. Se eu não me engano, algum dia de maio, eu entrei no site do Vaticano, procurei a danada da carta, procurei nas datas, não existe nada. E são cristãos. Se a nossa justiça não superar a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, nós não vamos entrar no reino dos céus. Jesus não veio abolir a lei, ele veio dar pleno cumprimento. Por isso nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Por isso nós precisamos, de fato, parar de exigir que o outro não erre. E aqui eu quero deixar uma lição de vida. Para com o outro, sempre misericórdia. Para comigo, sempre exigência. Eu não posso exigir do outro, eu preciso exigir de mim. Não pense você, que se você chegar lá na eternidade, como no nosso universo simbólico, chegar na porta do céu e falar com São Pedro: ah, São Pedro, eu fiz isso porque o padre lá da minha paróquia também fazia errado. Você vai ser justificado? Ninguém pode se esconder atrás do erro de outro. Mas que o erro do outro não seja para nós motivo de queimá-lo em praça pública, de desacreditá-lo, mas que o erro do outro ilumine o meu interior
que o erro do outro me dê a graça de olhar para dentro de mim e perceber que eu também erro, que eu também sou fraco e que eu também preciso de conversão. É isso que é uma justiça que há a superar. Não vamos escolher o que é que nós vamos aceitar ou não. Não vamos manipular a palavra de Deus para atender os nossos próprios interesses. As nossas próprias vontades. Mas vamos nos render a esta palavra. Vamos nos render a esta palavra. Vamos nos deixar guiar por esta palavra. E como eu disse nos primeiros encontros sobre os mandamentos, é uma palavra que não é imposta. É uma palavra que é acolhida com gratidão. Por isso eu não posso exigir que o outro, mesmo sendo cristão, mesmo tendo um papel importante na comunidade cristã, eu não posso exigir que o outro tenha atitudes que nem eu dou conta. Uma vez eu estava fazendo retiro com Dom Serafim. E ele foi falar de uma forma muito bonita, simples, mas profunda, sobre o sacramento da confissão. E ele começou perguntando assim: por que Deus não colocou os anjos dele para atender, para ouvir as nossas confissões? E aí Dom Serafim dizia: Deus nos ama tanto. Deus nos ama tanto que Ele colocou uma pessoa que é barro do nosso barro, que é frágil como somos frágeis. Porque um anjo jamais iria entender o que é a fragilidade. Um anjo, ser perfeito, jamais iria entender o que é faço o mal que eu não quero, ao invés de fazer o bem que eu tanto desejo. Num primeiro momento o anjo poderia até te perdoar. Mas se você voltasse lá numa segunda vez, com o mesmo pecado, confessando-o, ele já ia te olhar de soslaio. E numa terceira vez ele é capaz de falar assim: você não volta aqui mais não, sem vergonha. Porque é assim. A gente confessa aqueles que têm consciência, não o pecado do outro, mas os nossos pecados. E é através de muitas confissões que nós superamos o pecado. Porque a confissão, meu irmão, vou dar até uma dica aqui, a confissão, além de nos perdoar, ela nos cura, ela nos liberta. Se você quiser vencer um pecado, use este sacramento quantas vezes for necessário, porque é nele que está a cura. É nele que está a cura que você precisa. Então, nesta quarta-feira, ouvindo o que Jesus nos diz, que Ele não veio para abolir a lei, Ele veio para dar cumprimento. E que a nossa justiça, a minha, Joel, tem que ser maior do que a dos escribas e dos fariseus. A sua justiça tem que ser maior. Ou seja, não exija que o outro viva você.
Para com o outro, use sempre de misericórdia. Para consigo, exija o máximo possível. Esta palavra eu gostaria de deixar gravada no seu coração. Vamos ser homens e mulheres melhores. Vamos achar graça diante de Deus. Deus não me colocou para vencer nenhum irmão. Deus não me criou para convencer nenhum irmão. Deus me criou e me chamou à vida para que eu pudesse ser santo como Ele é santo. Entendeu, irmão? Construa a sua vida. Você não é tutor do seu irmão. Você não é juiz do seu irmão. Você é chamado a superar na sua vida a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Você é chamado a ir além da letra e mergulhar no profundo do mandamento para se libertar. E liberto da escravidão, entrar na terra prometida, aquela que o Senhor nos prometeu. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos colocar uma musiquinha agora. Quero convidar você, se você quiser, fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Deixe que esta música, ela possa te ajudar a rezar. Ouçamos. Senhor Jesus, esta graça nós te pedimos nesta noite. Que a tua palavra possa brilhar em mim como uma luz. Dai-me a graça de viver os mandamentos e vivê-los de tal modo que a prática deles em minha vida esteja além da letra escrita, mas mergulhada no sentido profundo de cada um deles, para que a minha justiça supere a dos fariseus e dos mestres da lei, que impunham sobre os outros fardos pesados que eles mesmos não conseguiam carregar. Que a sua bênção, Senhor, e a sua graça esteja sobre cada um de nós. Amém, amém, amém. Amanhã, celebração de Corpus Christi,
nós vamos à festa do corpo e sangue de Cristo, uma festa que está intimamente ligada à Quinta-feira Santa, quando Jesus institui para nós a Sagrada Eucaristia. E institui também estes homens, muitas das vezes incompreendidos, que são os sacerdotes. Pouco amados, muito criticados. Naquela quinta-feira, ele escolheu homens para que pudessem trazer para todos seu corpo, sangue, alma e divindade. Amanhã, a igreja celebra essa festa belíssima. A sua fé não é um pão. Não é simplesmente um pedaço de pão. É o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. A paróquia São Geraldo vai celebrar às 9 horas da manhã e será transmitido pelo meu Facebook, pelo meu YouTube e pelo Instagram da paróquia. Logo após a missa, se Deus quiser e se eu estiver firme, minha coluna ainda dói bastante porque eu estou com uma inflamação no nervo ciático, não é pensamento, graças a Deus. Eu estou com uma inflamação, já estou medicado, hoje já tive uma melhora. Se tudo der certo, eu der conta, então lá no nosso Instagram da paróquia e no meu Facebook e no meu Instagram também está o roteiro onde nós vamos passar com o Santíssimo Sacramento, já que não podemos fazer a procissão. Peço a gentileza de ninguém seguir o carro, é somente o carro com o Santíssimo Sacramento. Nós colocamos as ruas porque não é para você sair de casa, não é para você se dirigir para as esquinas. Se a sua rua não foi contemplada, por favor, acompanhe a procissão pelas redes sociais. Se a procissão passa na sua rua, então você pode ir para a porta do lado de dentro da sua casa, não é para sair na rua, da varanda, do quintal, do portão. A hora que o Santíssimo passar, acene, faça uma oração por si e pelos outros. Regressarei à igreja depois de fazer aquele itinerário, para que nós possamos então receber a bênção deste dia. Conto com você. Amanhã, às 9 horas. Portanto, à noite, nós não teremos transmissão. Será a missa da manhã, porque eu vou aproveitar a parte da noite amanhã para me reunir com toda a minha equipe litúrgica. Então amanhã eu vou ter reunião com os acólitos, depois com os ministros da palavra, com os ministros da Sagrada Comunhão, com os leitores e proclamadores, com os músicos, para que a gente possa se organizar, já que a gente não pode estar reunidos, então a tecnologia vai nos ajudar a estar unidos na fé. Ok? Quero abençoar a sua vida neste momento e quero que você aí receba no seu coração essa bênção. Curve a sua cabeça diante de Deus. E o que você gostaria de ver nesta noite abençoada? Qual é o seu pedido de bênção para Deus? Você aí na sua casa orando e eu aqui te abençoando. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine.
onde te encontres na vida, que Deus te ilumine com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie no que fizeres tu. Peço ao bom Deus que possa te amparar e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. E eu te abençoo, meu irmão e minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por me permitir entrar na sua casa. Obrigado por me permitir estar com você nesse momento. Vamos rezando uns pelos outros para que de fato Deus se revele a nós, a você, a mim, a cada um de nós. Muito obrigado. Beijo do Padre mais bonito do São Geraldo. Fica com Deus. Até amanhã na missa. Tchau. Feliz